A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. Estamos estudando escatologia, a doutrina das últimas coisas. No vídeo anterior, nós estudamos sobre o milênio, estudamos a lição também sobre o juízo final e agora nós vamos estudar sobre novos céus e nova terra. Isaías 65, versículo 17, está escrito: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65 e o versículo 17. Os crentes viverão eternamente com Jesus Cristo na cidade santa, a Nova Jerusalém. Então isso é uma realidade. Antes de darmos continuidade, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos ler Apocalipse 21, do versículo 1 ao 5 e do versículo 24 ao 27, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O objetivo geral é mostrar que os crentes viverão para sempre com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Objetivo específico: primeiro, explicar que todas as coisas na terra serão renovadas. Segundo, saber que haverá novos céus e nova terra. E terceiro, mostrar o que será a Nova Jerusalém. Esses são os objetivos para essa lição, esse estudo, novos céus e nova terra. O ponto central diz que todos os crentes fiéis estarão com o Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Então, só os fiéis entrarão. O pecado de desobediência de Adão e Eva, eles afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Nós já vimos isso em lições anteriores. Como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo. Está lá em Gênesis 3:17, e nós passamos a ler agora na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal. E Adão disse:
porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então a terra recebeu uma sentença de maldição por causa da queda do homem. A natureza aguarda a sua redenção, que será instaurada por Deus no fim dos tempos, né? Segunda Pedro 3, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 e o versículo 13, que diz assim: quem dentre vós aqui é Tiago, né? Segunda Pedro 3 e 13. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 e o versículo 13. Se você abriu a sua Bíblia, acompanhe. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Paulo também diz que Deus, segundo o seu beneplácito, tomou a decisão, em Efésios capítulo 1, 5 e 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, nós observaremos que todas as coisas serão renovadas, né? Novos céus e nova terra. Primeiro, Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente refere-se ao espaço sideral. No princípio ele criou os céus, mas o céu, morada de Deus, já existia. Deus habita nos céus, acima do espaço sideral. Se você abrir a sua Bíblia, em Salmo de número 11 e o verso número 4. Salmo 11 e o verso 4, assim está escrito: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então, Deus habita nos céus, acima do espaço sideral. A renovação divina dos céus, que é milagre, né? Tudo que envolve Deus e a palavra, nós entendemos que é milagre. A renovação divina dos céus, Deus irá restaurar todo o universo, expurgando, né, tirando, limpando todos os efeitos da queda e as ações do diabo e seus anjos. Então, todo tipo de mal que há na terra será limpado por Deus. A terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos da ação maligna do diabo e da ação dos homens, a ação ruim dos homens. Vejamos isso em Isaías 34 e o verso 4. Isaías, profeta Isaías, capítulo 34, verso 4, que diz assim: e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Então, será renovado, né? Se enrolará como um livro, significa que eles serão renovados. Apocalipse 21 e o versículo 4, Apocalipse 21 e 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então a terra será completamente purificada. Na renovação divina,
toda a terra será transformada. 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o céu e a terra serão purificados pelo fogo. Resumindo, Deus, o Criador, vai renovar todo o universo. Então, todas as coisas serão renovadas. Novos céus e nova terra. Em Cristo, céus e terra serão congregados. Vamos ver isso. O apóstolo Pedro afirma que aguardamos novos céus e nova terra. 2 Pedro 3 e 13. Nós já lemos, mas não custa nada. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós vimos isso na aula anterior, quando nós vimos sobre o juízo final e nós vimos sobre o milênio. Tá? O texto da epístola de Pedro nos mostra que o propósito divino é uma nova criação. Eu vou ler na linguagem de hoje, Isaías capítulo 66, para ficar mais fácil a compreensão. Isaías 66 e o versículo 22, que diz assim o texto, Isaías 66 e 22. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar, durarão para sempre pelo meu poder. Assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Então veja que é um novo céu e é uma nova criação e uma nova terra. Os céus e a terra serão purificados e restaurados pelo fogo. Os crentes esperam ansiosamente pela restauração do mundo de Deus. Então isso aqui é envolto em muitos mistérios, porque no plano da eternidade, muitas coisas nós só entenderemos quando lá adentrarmos, né? Então, em Cristo, céus e terra serão congregados. Segundo, novos céus e nova terra. A igreja de Jesus tem sido perseguida ao longo da história, isso é fato. Mas está perto o tempo em que não haverá mais nenhuma ação maligna ou humana contra o povo do Senhor. Eu quero ler em Hebreus 11, do versículo 36 ao 39, a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, do versículo 36 ao 39, que assim está escrito: alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Então, nós vemos aqui a ação maligna e a ação de homens maus contra os servos de Deus, contra a igreja do Senhor. Com a restauração de todas as coisas, nos novos céus e na nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, tudo lá
né, tudo que aconteceu neste plano aqui, neste plano humano de sofrimento, de torturas, tudo isso será esquecido, né? As alegrias, né, as coisas maravilhosas dos novos céus e da nova terra farão com que a gente esqueça tudo de ruim que vivemos aqui sobre a face da terra. Então, o Todo-Poderoso vai preparar e já está preparando já novos céus e nova terra. E aí ele coloca aqui um interessante, que nos novos céus e terra nada nos trará medo e nada nos separará uns dos outros, né? Como acontece aqui. A única água descrita será o rio puro da água da vida. Está lá em Apocalipse 22:1. Este rio, claro como cristal, desce pela rua principal do céu. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver Apocalipse 22:2, diz assim: no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então veja que em Apocalipse 21, do 3 ao 7, traz uma descrição mais marcante desses novos céus e nova terra. E aqui nós temos a promessa nas Escrituras que o céu será um reino de perfeita felicidade, de perfeita bem-aventurança. Nos novos céus e nova terra não haverá lugar para dor, tristeza, lágrimas ou pranto. Lá o povo de Deus habitará com ele para toda a eternidade, completamente livre de todos os efeitos do pecado e do mal. E Deus é retratado secando pessoalmente as lágrimas dos remidos. Então, nesses novos céus e nova terra, a felicidade ela será completa, né? E por último, a Nova Jerusalém foi preparada no céu. Será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. Veja Apocalipse 21:3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Está em Apocalipse 21:3. Ali encontraremos uma linda praça, no meio da qual atravessa o rio da vida, com a árvore da vida em suas margens, que nós já lemos em Apocalipse 22:2, e aqui em Apocalipse 21:6, que diz: e disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Só os que têm o nome escrito no livro da vida entrarão nessa linda cidade. Neste mundo horroroso, tenebroso, enfrentamos lutas e sofremos com a degradação do meio ambiente, as enchentes, as secas e as variações climáticas, mas haveremos de desfrutar de um novo lugar que está preparado para aqueles que creem e o aguardam. Então, a Nova Jerusalém, ela foi preparada no céu. Nós já lemos lá no período do milênio, a lição anterior, número 9, nós já vimos sobre esse milênio, já estudamos, né, a vinda gloriosa de Cristo, milênio, um tempo glorioso para a terra, vimos o juízo final e agora estamos vendo o que acontecerá depois do juízo final, que é esses novos céus e nova terra. Nova Jerusalém, os muros e as 12 portas. Vejamos, Apocalipse 21:12, 13 diz assim: tinha um grande e alto muro
com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21, 12 e 13, né? Cada porta é uma pérola, a praça é de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21 e 21, que dizia: as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Veja que coisa maravilhosa, né? O muro é de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Apocalipse 21 e 18 dizia: a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os nomes das portas representam a fidelidade de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó. Romanos 9, 27, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, e o versículo 27, que diz assim, Romanos 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, aqueles que sobrarem, é que será salvo. Romanos 11, 29, também Paulo falando sobre isso. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, Deus tem um compromisso com Abraão, Isaque e Jacó, com o povo de Israel. Então, os nomes nas portas representam essa fidelidade a Abraão, Isaque e Jacó. Nela não haverá templo, pois o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Está em Apocalipse 21 e 22. Então, o próprio Jesus de Nazaré, o próprio Deus, ele será o templo. Como já é, né, e já deveria ter sido entendido há 2000 anos atrás, mas infelizmente, né, muitos ainda não entenderam, né? Nessa Nova Jerusalém, então, nós vimos, foi preparado no céu os muros e as 12 portas e os 12 fundamentos da cidade. Lá em Apocalipse 21, 14 diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os nomes dos apóstolos nos fundamentos representam a igreja de Cristo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 15. 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 15, que diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, através da doutrina dos apóstolos, né? Então, nós vemos aqui, representa a igreja de Cristo, né? A coluna e firmeza da verdade, através da doutrina dos apóstolos. Isso está em Atos 2:42, Atos dos Apóstolos 2:42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a doutrina dos apóstolos é tudo que foi registrado no Novo Testamento, mandado por Jesus de Nazaré. Então, a doutrina dos apóstolos, que representa a mensagem do Evangelho de Cristo. Seus fundamentos são gloriosos. Isso está em Apocalipse 21, versículos 19 e 20, que diz assim: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira,
o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda e assim sucessivamente, né? Versículo 19 e 20 fala dos fundamentos baseados, né, uma tipologia da doutrina do Evangelho, a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, só chegando lá é que poderemos ver o cuidado do Senhor em projetar tanto brilho e fulgor da cidade divina. A cidade tem formato cúbico. Apocalipse 21, apesar de estar escrito aqui, já está aberto na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, mas eu quero abrir aqui em Apocalipse 21 na linguagem de hoje, versículos 16 e 17, que diz assim: a cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. Então veja que são os 12 fundamentos dessa cidade maravilhosa. E por último, não menos importante, nós temos: ali não haverá mais tristeza. Apocalipse 21 e 4, ele diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu quero ler em 1 aos Coríntios, capítulo 15, na linguagem de hoje, o versículo 26, que diz assim, 15, 26, na linguagem de hoje: o último inimigo que será destruído é a morte. Então veja, aí ele diz aqui: um dos principais motivos para a tristeza é a morte. Nas grandes cidades ou nos pequenos lugarejos sempre existe um cemitério onde entes queridos são enterrados. Ninguém pode escapar da morte, mas na Nova Jerusalém a morte não mais existirá. É o que nós acabamos de ler em 1 aos Coríntios 15 e 26. E lá em Apocalipse capítulo 20, que nós estamos meditando, Apocalipse 20, 14, diz lá: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, até a morte, ela será morta, né? Em nome de Jesus. Não haverá luto nem lágrimas. No céu não terá mais morte. Ninguém mais morrerá na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela descerá do céu. Apocalipse 21 e 2 diz: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, né? Então ela desce do céu e ela servirá de fonte permanente de luz para as nações. Então ela será o sol para as demais nações que viverão nessa época. Apocalipse 21, 24 e 26, ele fala: e as nações andarão debaixo da sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não confundir isso daqui com o período do milênio. Nós estamos falando já depois do milênio, depois do juízo final, já na eternidade. É um outro momento, é um outro mundo, são novos céus e nova terra. Então a cidade santa iluminará as nações, mas nela não haverá nem sol nem lua, pois a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro
é a sua lâmpada. Apocalipse 21 e 23, quando diz: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro, Jesus de Nazaré, é a sua lâmpada, é a sua luz. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, ele disse: eu sou a luz do mundo. Vai se cumprir literalmente aqui nessa nova Jerusalém. Outra coisa que lá também na Nova Jerusalém não haverá nem pecado e nem pecadores. Isso é maravilhoso, né? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21 e 27 está escrito isso aí, né? Cometa abominação, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ali não haverá maldição contra ninguém. Apocalipse 22 e 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, pois, por que não haverá maldição contra ninguém? Porque os corruptos já estarão no lago de fogo, e só os salvos viverão na santa cidade. Todos os ímpios que não se arrependerem ficarão de fora. Apocalipse 22 e 15, né? Diz o texto: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, esses ficarão de fora. 1 Coríntios 6 e 10, eu vou ler na linguagem de hoje, para ganharmos tempo. Assim está escrito, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então veja que esses ficarão de fora. E todos os que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém, pois seu lugar e destino é o inferno. Salmo 9, verso 7, que nós já lemos em algum momento, não sei se nesse vídeo ou em outro, mas podemos ler de novo. Salmo 9, verso 7, na linguagem 9:17, na linguagem de hoje, diz assim: eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Então, todas as pessoas que rejeitam a Deus irão para o inferno. Tá? Na Nova Jerusalém, essas pessoas não entrarão. Vamos ver um comentário aqui. A Nova Jerusalém é verdadeiramente santa, preparada por Deus para uma hora e propósito especiais. Ela já existe no céu. Lá em Gálatas 4, 26, o apóstolo Paulo entrega aos Gálatas esta revelação. Gálatas 4 e 26, ele diz assim: mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Gálatas 4 e 26. Então, ela já está pronta. É a cidade que Abraão buscou e que todo o povo de Deus continua a almejar, a buscar. O próprio Deus é o seu arquiteto e fundador, nós já vimos isso. É um lugar preparado para um povo devidamente preparado, não é uma cidade para qualquer um. O tabernáculo e a habitação de Deus é essa cidade. A partir daqui o Senhor Deus estará continuamente com a raça humana, né? Vai juntar Deus e os seres humanos, e num certo sentido céus e terra convergirão num único ponto, tá? Que nós não temos a dimensão exata, se é entre os céus e a terra, se é especificamente aqui na terra, se é especificamente no céu. Cada corrente teológica defende um ponto de vista.
Nós sabemos que a nova Jerusalém, que estará sobre a terra, será o quartel-general de Deus, né? Não mais estaremos separados, nós sobre a terra e Deus em seu trono, ele vai reinar juntamente conosco, nós com ele, e as especiais manifestações de sua presença serão contínuas e permanentes, e ele estará com o seu povo para sempre. Então, a nossa mente, ela ainda não é capaz de absorver esse mistério por completo. Só sabemos que serão novos céus e nova terra, se restaurados aqui mesmo, se numa região intergaláctica, quem sabe até um outro planeta. Nós não temos a resposta precisa na Bíblia, mas sabemos que essa nova Jerusalém já está preparada para a igreja, para o povo que serve ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, concluindo, nós temos aí que um dos hinos da harpa declara: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, que é o que eu acabei de falar, né? A gente tem conhecimentos esporádicos e algumas especulações, né? O que a Bíblia revela, afastando um pouco o véu da eternidade, não é a expressão plena da realidade que se descortinará aos olhos dos salvos em Cristo Jesus, que com ele reinarão na Nova Jerusalém. Por isso, vale a pena ser crente fiel, santo e dedicado a fazer a vontade de Deus. Então, mesmo nós não conhecendo todos os detalhes, mas nós sabemos que é real, nós conhecemos uma grande parte, porque a Bíblia revela, e nós estamos aguardando esse novos céus e nova terra, onde nós viveremos com Deus para sempre. Se você puder, fique conosco no próximo vídeo, que nós vamos estudar a última parte desse estudo escatológico que estamos fazendo, que tem por título O Destino Final dos Mortos. Para onde irão os mortos que foram julgados e foram perdidos? E para onde vão os mortos salvos em Jesus de Nazaré? Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima aula, se Deus assim o permitir.